Olá, tudo bem? Eu sou Rui Lima, professor de matemática da Academia Fernandinho Beltrão. Essas são as aulas de Matemática Plus, especificamente da 19ª semana da academia. Este vídeo é sobre eventos independentes, que são muito importantes para o estudo de probabilidades. Inclusive, esse é o nosso terceiro vídeo sobre probabilidades. Quem não assistiu, confere os dois anteriores, que são muito importantes. Mas, em se tratando de eventos independentes, vamos começar por um exemplo de eventos independentes e outro de eventos dependentes. Imagine que você vai realizar um experimento, que é lançar duas moedas. Se eu te perguntasse qual é a probabilidade da segunda moeda ser cara, sabendo que a primeira é coroa, não se altera. O resultado da primeira moeda, ele não influencia na probabilidade de ocorrência da segunda moeda. Então, são eventos independentes. Agora, imagine que você tem um baralho com 52 cartas e você vai retirar duas cartas sucessivamente e sem reposição. Qual é a probabilidade da segunda carta ser um ás? Depende do resultado da primeira. Então, esses eventos são dependentes, porque a ocorrência da primeira carta irá influenciar na ocorrência da segunda carta. Confere aqui comigo. Quando A e B são eventos independentes, se A e B são eventos independentes, a gente sabe que a ocorrência de um não influencia na ocorrência do outro. Ou seja, a probabilidade de A condicionada a B, ela não vai se alterar. Ou seja, vai ser a probabilidade de A. Mas nós acabamos de estudar em um vídeo aí, se não conferiu, vai lá e confere. A probabilidade de A condicionada a B é a probabilidade de A interseção B dividido pela probabilidade de B. E isso aqui é a probabilidade de A. Se nós fizermos aqui meios pelos extremos, se fizermos meio pelos extremos, nós vamos ter que a probabilidade de ocorrer A interseção B vai ser a probabilidade de ocorrer A vezes a probabilidade de ocorrer B. Ou seja, quando os eventos são independentes, a probabilidade deles ocorrerem simultaneamente é o produto das probabilidades. Um exemplo bem tranquilo em relação a isso aí. Se nós fizermos aqui o lançamento de duas moedas honestas, se nós fizermos o lançamento de duas moedas honestas, qual é a probabilidade de obtermos duas caras? Qual é a probabilidade de obtermos cara na primeira e cara na segunda? Vamos dizer assim, lançamento de duas moedas sucessivamente. Sucessivamente. Eu vou lançar uma e depois irei lançar a outra. E eu estou interessado em a probabilidade de obter cara na primeira e cara na segunda. Cara na primeira e cara na segunda. A probabilidade do resultado da primeira não influencia na segunda. Então, a probabilidade de ocorrer cara na primeira e cara na segunda vai ser 1/2 vezes 1/2. Ou seja, nós vamos ter 1/4, que a gente poderia até dizer que são
25% na forma percentual. Então, não esqueça, quando os eventos são independentes, a probabilidade deles ocorrerem simultaneamente é o produto das probabilidades. Isso para 2 ou mais eventos. Agora, vamos colocar isso em prática com uma questão aí importante, que é a seguinte. Nessa questão, ele diz assim, que determinado provedor de internet oferece a seus usuários 15 salas de bate-papo. 3 usuários decidiram acessar as salas. Cada usuário escolheu independentemente uma da outra, ou não, uma sala. Qual é a opção que expressa a probabilidade dos 3 usuários terem escolhido a mesma sala? Então, como os eventos são independentes, eu posso multiplicar as suas probabilidades de ocorrerem simultaneamente. Então, o primeiro usuário, eu tenho lá 3 usuários. O usuário 1, o usuário 2 e o usuário 3. Opa, e o usuário 3. O primeiro usuário, ele poderia escolher qualquer uma das 15 salas. Agora, o segundo usuário, ele só tem uma em 15. Por quê? Porque ele tem que escolher a sala que o outro também escolheu. E o terceiro usuário também só pode escolher uma sala das 15, porque ele tem que escolher a sala que foi escolhida pelo primeiro inicialmente e que também foi escolhida pelo segundo. Nós podemos simplificar aqui e nós vamos ter aqui 1 sobre 15 ao quadrado. Rui, eu achava que essa questão deveria ser feita assim. Eu imaginei que eu tinha 15 salas, da sala 1 até a sala 15. Então, eu peguei e pensei o seguinte, o primeiro usuário está na sala 1, o segundo usuário está na sala 1 e o terceiro usuário também está na sala 1. Se eu fizer isso, Rui, a probabilidade do primeiro usuário estar na sala 1, olha que a gente está fazendo esse link. Qual é o link? O usuário 1 na sala 1, o usuário 2 na sala 1 e o usuário 3 na sala 1. A probabilidade do usuário 1 escolher a sala 1 é 1 em 15. E agora, aqui é 1 em 15 também. E aqui também vai ser o quê? 1 em 15. Não seria isso aqui não, Rui? Não. Por que não seria isso? Isso seria a probabilidade dos 3 estarem na mesma sala 1. Mas como você teria 15 salas, você deveria multiplicar isso por 15. Por que, Rui, deveríamos multiplicar essa probabilidade por 15? Porque nós teríamos 15 salas, ou seja, não era só a sala 1, poderia ser a sala 2 até a sala 15. Então, fazendo essa continha aqui, ó, também daria 1 em 15 ao quadrado. 1 sobre 15 ao quadrado, cuja resposta encontra-se na letra A. Então, cuidado para não pegar um caso particular, beleza? Porque poderia ser qualquer uma das salas. 1 sobre 15 a terceira seria todos em uma única sala. E aquela sala realmente especificada. Sala 1, sala 2, coisas desse tipo. Aqui não. Agora, a gente vai fazer uma segunda questão, que foi do Enem aí, PPL. Acompanhe aqui. Em um campeonato de futebol
a vitória vale 3 pontos. O empate 1 ponto e a derrota 0. Ganha o campeonato o time que tiver maior número de pontos. Em caso de empate, no total de pontos, os times serão declarados vencedores. Os times R e S são os únicos com chances de ganhar o campeonato, pois ambos possuem 68 e estão muito à frente dos outros times. No entanto, R e S não se enfrentarão na rodada final. Os especialistas em futebol arriscam as suas probabilidades. R tem 80% de chance de ganhar e 15% de empatar. Olha, confere aqui comigo. Se ele tem 80% de chance de ganhar e 15% de chance de empatar, existem 3 possibilidades de resultado numa partida: ganhar, perder ou empatar. Então, se esses dois já somam 80 com 15, 95%, então a gente vai acrescentar aqui que ele tem 5% de chance de perder. Já o time S tem 40% de chance de ganhar e 20% de empatar. 40 com 20 dá 80. Então ele também tem 20% de chance de perder aí na última rodada. Então confere aqui o restante da questão. Sabendo que as informações dos especialistas em futebol, segundo as informações, qual a probabilidade do time R ser o único vencedor do campeonato? Eles estão empatados. Então tem 2 possibilidades. R deve ter um resultado melhor do que o resultado de S. Para ele ter um resultado melhor, o que pode acontecer? Pode acontecer de R vencer, não é verdade? Aí, ó, ele quer R ser o único vencedor. E S pode o quê? Pode perder ou empatar. Perder ou empatar. S pode perder ou empatar. Vê que vencer é um resultado melhor do que perder ou empatar. Mas R ainda pode ficar na frente se R empatar. Se R empatar, para que ele fique à frente, o que é que vai acontecer? S necessariamente vai ter que perder. Então, o que é que nós queremos? Que o time R fique à frente. Então ele pode ganhar, o outro não pode ganhar, porque senão eles ficam empatados. Ele pode perder ou empatar. Então, e se R empatar, o outro pode perder, que é um resultado pior do que empatar. É o único resultado pior do que empatar, é perder. Então, confere aqui. Vê o que é que nós temos. A probabilidade de R vencer é 80%. Como o resultado de R não influencia no resultado de S, ou seja, são jogos distintos, são eventos independentes. Então, nós vamos fazer a probabilidade de ocorrer os dois ao mesmo tempo, seria o produto das probabilidades. Lembra que quando os eventos são independentes, a probabilidade deles de ocorrerem simultaneamente é o produto das probabilidades. Então, de S perder ou empatar, S tem chance de ganhar. Então, perder ou empatar é 60%. Então, aqui, 0,60. Ou seja, já vamos ter aqui 0,48. Agora, qual é a probabilidade de R empatar? Para R empatar, nós vamos fazer o seguinte. R empatar é 15%. Mas S necessariamente vai ter que perder.
S necessariamente perder é 20%. Na verdade, é 20%. Então, olha o que ele diz. Especialistas arriscam isso. R tem 80% de chance de vencer e 15% de empatar. Então, teria 5% de perder. Se R vence, S pode perder ou empatar. Perder ou empatar, a gente errou aqui, ó. É 40%. Então, é 0,4, vai dar 0,32. Vamos ajeitar isso aqui, né? Então, vai dar 0,32. Recapitulando, olha o que é que a gente tem. Vencer, perder ou empatar, 40%. E aqui, quando a gente somar, R empatar é 15%. E S perder é 20%. Se fizermos esse produto, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte. Vamos ver aqui direitinho. R pode vencer. Vencer 80%. Aí o outro pode perder ou empatar. Estaria certo, galera. Está correto aí. Na verdade, está correto. Está correto isso aí mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ajeitar aqui direitinho. Eita. Então vamos lá. Qual é a chance de R ganhar? R ganhar 80%. Aí aqui, ó. R perder, R ganhar 40%. Então aqui, eita, a gente ajeitou aqui, ó. Aqui é que está errado. Para completar os 100% seria 40%. Então estaria correto isso aqui, né? Desde o início isso era 60%. Então isso aqui vai dar os 48%. Vamos ajeitar aqui, né? Bem legal. Esquece isso aqui. Então agora aqui R empatar é 15. E aqui, ó, de perder é 40. Então, nós vamos pegar e fazer assim, seria vencer, vencer, né? R vencer, perder ou empatar, 60. E agora, aqui a gente vai ter empatar, empatar. E agora aqui, ó, perder, que seria 40. Isso daria 0,48 mais 0,06. Quando somarmos isso aqui, nós vamos ter 0,54, que é 54%. Então vamos recapitular. R, vencer, 80. Empatar, 15, dá 95. Aí resta 5. S, ganhar, 40. Com 20, 60. Aí resta 40 para perder. Então ele poderia acontecer essas duas possibilidades. Para R ficar na frente, o que é que a gente teria para que R ficasse na frente? R poderia vencer e o outro perder ou empatar. R vence com 80%. E S perde ou empata com 60%. Então dava 0,8 vezes 0,6, 0,48. Mas se R empata, que é 15% a chance, pode acontecer de S perder, que é 40%. Então, 0,15 vezes 0,4 dá 0,6. Então, 48% com 6% daria 54%, cuja resposta está na letra D de dado. Na sequência, olha o que é que nós temos. Um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2. Em cada uma, na sua vez, ele coloca uma peça no tabuleiro das casas vazias. Essa peça no tabuleiro, a região formada pelas casas, o que é que vai acontecer aqui? Quando é posicionada, ela forma aqui, ó, na mesma linha ou na mesma coluna. Na verdade, na mesma linha ou na mesma coluna.
da peça chamada é a zona de combate. Na verdade, quem joga o xadrez sabe que quem tem esse movimento aí é a torre. A torre é que se movimenta ou verticalmente ou horizontalmente. Aí ele diz assim: na figura está o quê? Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em um tabuleiro de dimensões 8 por 8. Foi um exemplo. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a quanto? A 1/5. Seja inferior a 1/5. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vê só. Se o tabuleiro é 8 por 8, ele tem 8 vezes 8 casas. Ele tem o quê? 64 casas. Se o tabuleiro é n por n, nós vamos ter o quê? N vezes n. N ao quadrado casas. Então, acompanha aqui. Olha o que é que nós vamos ter aqui. Primeiro, nós vamos encontrar um tabuleiro n por n. Nós sabemos que o total de casas é n vezes n. Nós vamos ter n ao quadrado casas. N ao quadrado casas. Dessas n ao quadrado casas, nós vamos colocar a primeira, né? A primeira, então, quando você coloca a primeira, colocando a primeira, sobram o quê? Se eu já utilizei uma, se colocarmos a primeira, vão sobrar n quadrado menos 1 casas disponíveis. Então, ele quer saber, ó, qual é a probabilidade da segunda peça, seguindo a regra de ficar na zona de combate, seja inferior a 1/5. Vê, se nós colocamos a primeira, então nós vamos dispor de n ao quadrado menos 1 casas para colocar a segunda, para a segunda peça. Nós vamos precisar disso aí, vamos dispor disso aí. Mas ele quer que ela fique posicionada na zona de combate. Vê, olha, a zona de combate, aqui nós vamos ter n casas. Se olharmos na vertical, a gente vai ter n casas. E aqui nós vamos ter mais n, retirando essa, não é verdade? Então, quantas casas nós vamos ter nessa tal de zona de combate? Essa zona de combate, agora que ela já foi colocada, nós vamos ter o quê? Que a zona de combate, nós vamos ter aqui N, vamos pensar assim, né? N não, porque aqui teria N menos essa, né? Então, nós teríamos N menos 1 na vertical e N menos 1 na horizontal. Ou seja, nós teríamos 2 vezes N menos 1. Não é verdade? Então, se liga nisso aqui. Olha o que é que nós temos direitinho. Nós temos o seguinte: o total de casas é n ao quadrado, porque é um tabuleiro de n por n. O total de casas é n ao quadrado, tabuleiro é n por n. Quando a gente coloca uma peça, então eu já fico com n quadrado menos 1. E a zona de combate agora vai ter n menos 1 e n menos 1. Ele quer que a probabilidade dessa segunda peça esteja na zona de combate, ela seja menor, ou seja, menor é inferior. Ele quer que seja menor que 1/5. Mas qual é a probabilidade dela estar na zona de combate? É o número de casos favoráveis
dividido pelo número de casos possíveis. Para a segunda peça, nós vamos ter n² menos 1, isso menor que 1/5. Olha, nós vamos usar aqui um produtozinho notável. Que produtozinho notável é esse aqui? Ou, desculpa, um caso de fatoração. Que toda vez que tivermos, não esquece, isso vai ser muito importante para a gente, toda vez que nós tivermos assim, a diferença entre dois quadrados, se eu tiver a² menos b², isso é o chamado produto da soma pela diferença. Isso é o produto da soma pela diferença. Então, esse n² menos 1, nós vamos escrever da seguinte forma. Olha o que é que nós temos. 2 vezes n menos 1, na sequência aqui, ó, seguindo, dividido por quanto? n² menos 1, isso é produto da soma n mais 1 vezes n menos 1, menor que 1/5. Podemos então aqui simplificar, na verdade, esse n mais 1, e nós ficamos com essa inequação aqui. 2 sobre n mais 1 menor que 1/5. Como são números positivos, então eu posso multiplicar aqui como se fosse todo mundo por 5, aí vai ficar 5 vezes 2, 10, na verdade, multiplicou aqui e aqui cancelou. E por n mais 1, então nós ficamos com n mais 1. Então, vê, passa para cá, 9 é menor que n. Então, n vai ter que ser maior que 9. N vai ter que ser maior que 9. Se n vai ter que ser maior que 9, qual vai ser a resposta se n é maior que 9? Se n é maior que 9, nós vamos pegar a dimensão mínima que é maior que 9, que é um tabuleiro do tipo 10 por 10, cuja resposta está na letra D de dado. Então, questão importante, não é verdade? Você tem um tabuleiro n por n, n² casas. Colocou a primeira, você já ficou com n² menos 1 disponível para a segunda. É o número de casos possíveis para a segunda. E agora, você, após colocar a primeira, a zona de combate vai ter n menos 1 casas aqui e n menos 1 casa aqui. Ou seja, 2 vezes n menos 1 dividido por n² menos 1, isso deve ser o que? Menor que 1/5. Achamos que para que isso aconteça, n tem que ser maior que 9. Então, é no mínimo 10, ou seja, um tabuleiro 10 por 10 é o tamanho mínimo. Na próxima questão, que também foi do Enem, vê como está aí bem contextualizado, bem aplicado, da forma que cai aí o nosso material, as nossas aulas. Um morador de uma região metropolitana, ele tem 50% de probabilidade de se atrasar para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima que há 30% de chance de ocorrer a chuva. Eu vou naquele diagrama de árvore porque eu tenho situações disjuntas. Então, a probabilidade de ter chuva é 30%. A probabilidade de não ter chuva é o restante, é 70%. Aí ele diz assim, mas ele, quando chove, ele tem uma probabilidade de se atrasar. A probabilidade dele chegar atrasado é 50%.
quando chove. E agora, aqui é como se fosse 50% de 30%. E que se não chove, a probabilidade de atrasar, dele chegar atrasado, é 25%, claro que de 70%. Qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço? Quem foi dada essa estimativa de chuva, ou seja, isso realmente acontece. Essa probabilidade dele se atrasar, ele pode se atrasar de duas formas. Ele pode se atrasar quando chove ou quando não chove, não é verdade? Então vamos ver aqui. Se quando chove, vai ser o quê? Vai ser 0,30 vezes 0,50. Agora, ou, quando não chove, vai ser 0,70 vezes 0,25. Aqui, quando fizermos o produto, dá 0,15, não é verdade? E aqui vai dar 0,70 vezes 0,25. É como se eu pegasse 70% e dividisse por 4. Por 2 dá 37,5. Então aqui vai dar 0, 0. Se eu pegar 37,5 e dividir por 2, vai dar 0, 37,5 dividido por 2. Vai dar, eu acho que 18,75. 0,1875. Quando somarmos aqui, ó, com 15%, nós vamos obter aqui 0,3375. 0,3375. Então vamos ver aqui, né? Porque parece qual a probabilidade dele se atrasar para o serviço no dia que foi dada essa estimativa de chuva. Ele tem 50% de chance quando chove, não é verdade? Tem 50% de chance quando chove. Mas, se tem 25% de chance dele se atrasar caso não chova, não é verdade? E ainda, ele diz o seguinte, olha o que ele fala aqui. Ele diz que a estimativa de ocorrência de chuva é 30%. Então, se a estimativa de ocorrência de chuva é 30%, se a estimativa de ocorrência de chuva é 30%, de não ocorrência é 70%. Então, de se atrasar é 50% de 30%, ou seja, é 15%. E de não atrasar é 25% de 70%. Ou seja, é um quarto, né, de 70, que vai dar quanto? Vai dar, se a gente dividir aqui, é essa continha aqui, ó, que está errada. Essa continha aqui, ela ficou o seguinte, essa continha não está certa, não está legal aqui, não é verdade? Porque quando fizermos 0,7 vezes 0,25, vai dar 0,175. Vai dar 0,175. Então, se dá 0,175, isso aqui vai dar 0,325. 0,325. Então, vamos recapitular aqui. Então, o que é que pode acontecer? Ele vai se atrasar quando chove, ou seja, 50% de 30%. E ele vai se atrasar também quando não chove, ou seja, 25% de 70%. Quando fizermos essa continha aqui, dá 15%. Mas aqui não dá isso. Aqui dá 17
0,5%, porque é a metade de 35. Eu peguei a metade de 37,5, mas é a metade de 35, que dá 0,175. Ou seja, isso vai dar 0,325. Ou seja, 32,5%, cuja resposta está na letra E. Não podemos subestimar as contas, na verdade? Tranquilos? E agora a nossa quinta questão aí, que é uma questão importante do Enem. A figura abaixo mostra um esquema com as principais vias que interligam a cidade A com a cidade B, com um número aí, ó, indicando um caminho e a probabilidade de se ter um engarrafamento. Aí ele dá um exemplo, 30% se pegar um engarrafamento do ponto C para o ponto B aí, eu acho, 30% de se pegar um engarrafamento no deslocamento de C a B, aqui. Então, ele diz o seguinte, que Paula quer se deslocar de A para B. Paula quer se deslocar de A para B. E quer um trajeto que tenha menor probabilidade de ter um engarrafamento. Olha para aqui. Para Paula ir de A para B, ela vai pegar dois trechos. Para Paula ir de A até B, ela vai pegar dois trechos sempre. São dois trechos. Então, quando é que ela pega engarrafamento? Ela pode pegar só no primeiro trecho, não é verdade? Ela pode pegar também só no segundo trecho, pegou. Ou ela pode pegar nos dois trechos. O que eu quero que você entenda é que se você for encontrar a probabilidade de se pegar o engarrafamento, não é só pegar no primeiro trecho e pegar no trecho seguinte. Basta pegar em pelo menos um deles. Então, a probabilidade de estar engarrafado, eu vou fazer assim. Do total de probabilidade, a gente vai retirar a probabilidade de que eu quero que tenha engarrafamento no primeiro ou tenha engarrafamento no segundo. Eu quero a probabilidade de ter engarrafamento. Eu quero saber qual que tem a menor probabilidade. Então, a probabilidade de ter engarrafamento é a probabilidade, é 1 menos a probabilidade de não ter no primeiro trecho e também não ter aonde? No segundo trecho. Se nós não olharmos para isso aqui, nós vamos ter um trabalho muito grande. Por quê? Porque a gente ia ter que fazer ter só no primeiro, ter só no segundo e ter nos dois trechos. Então é melhor, do total, você retirar aquilo que você não quer. Ou seja, o que é que você não quer? Para você ter engarrafamento, a única coisa que você não quer é que não tenha nos dois. Então eu vou chegar aqui e vou analisar, porque ele quer saber qual o trajeto. Não é uma questão que nós vamos encontrar um resultado, nós vamos analisar as opções. É 1, é 3, não é verdade? Aí eu tenho é 1, é 4 na alternativa B. Eu tenho é 2, é 4 na C. É 2, é 5. E também tenho é 2, é 6. Para cada uma dessas, a gente vai fazer isso. 1 menos a probabilidade, 1 menos a probabilidade de quê? 1 menos a probabilidade de não ter nos dois. Vai ser a probabilidade de ter. Então, qual é a probabilidade de se ter no trecho é 1? É 0,8. Então, se liga que não ter no trecho, não ter é o complementar, é 0,2. Não ter é o complementar, 0,2. Então, vai ser 0,2. Mas eu vou, é 1, é 3. Como é 0,5
Aqui, não ter também é 0,5. Então, isso vai ser 1. A probabilidade de não ter engarrafamento é 10%. Então, vai ser 90% a probabilidade de se ter. 1 menos é 4. É 1 é 0,8. Mais é 4 é 0,3. Então, aqui, ó, não é 0,8, é 0,2 que a gente está usando, Rui. 0,2. Porque não tem. Então, não ter aqui é 0,7. Isso aqui vai dar 14. Então, já deu 0,86%. Já no outro aqui, é 2, é 4. O que é que a gente vai ter aqui? É 2, é 4. Eu não tenho como, né, sair de E2 e pegar para E4. Então, eu vou dizer que é uma situação que é impossível. Não existe essa possibilidade de E2 para E4. Eles não estão interligados. Agora, E2, E5, existe essa interligação. Então, vai ser 1. Mais E2 aqui, se a probabilidade de ter é 0,7, de não ter é 0,3. Se é 5 é 0,4, não ter é 0,6. Isso aqui vai dar 0,18. Então, vai dar 82% é a probabilidade de se ter engarrafamento. E agora, ele quer E2, a probabilidade de não ter é 0,3. E agora, aqui é 0,6 de ter, de não ter é 0,4. Então, nós vamos ter 0,12, então vai dar 0,88. Então, o que é que nós temos aqui? A probabilidade, o caminho aí que tem a menor probabilidade de se ter um engarrafamento, a gente vê que está na alternativa D, dentro do que ele colocou aí. Ou seja, E2, E5. Repetindo o nosso raciocínio. Para que a gente não precise calcular aí 3 probabilidades de fazer assim, de eventos independentes, você tem que fazer pegar no primeiro texto, não pegar no segundo, não pegar no primeiro, pegar no segundo, pegar no primeiro e pegar no segundo. É melhor que você veja a probabilidade de não ter engarrafamento. Essa é a probabilidade de não ter. Quem tem essa maior probabilidade de não ter engarrafamento tem a menor probabilidade de ter engarrafamento. Então, fechamos a nossa semana 19 com 3 vídeos de probabilidade. Semana 20 vamos ter outros 3. Continue estudando e qualquer coisa nos procura. Desejo que vocês estejam sempre muito bem. Um abraço e bons estudos.